Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com Benjamin Marra. Hoje nós vamos falar do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 15, que são esses três subtítulos aqui, Benjamin: o fariseu e a tradição, a mulher cananeia, a segunda multiplicação dos pães. Então, os fariseus chegaram até Jesus e eu vou resumir esse módulo aqui para vocês, e falaram assim: Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles não lavam as mãos, eles desobedecem assim os ensinamentos que recebemos dos antigos. Aí Jesus disse: e por que é que vocês obedecem o mandamento de Deus e seguem os seus próprios mandamentos? Pois Deus disse. Olha, Benjamin, é muito importante essa lição. Sabe o que Deus disse? O mandamento importante de Deus: respeite o papai e a mamãe. Esse é o principal mandamento: obedecer, respeitar o pai e a mãe. Que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Olha só o menino rebelde xingando o pai dele, amaldiçoando ele. Porque antigamente, na época de Jesus, a maldição era algo muito forte. Era tipo lançar um feitiço nos pais e desejar que eles morressem. Então, Jesus está falando contra esse tipo de maldição, tá? Mas se vocês ensinam que alguém tem uma coisa que poderia usar seus próprios pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus e não vou ajudar o meu pai. Então, não precisa ajudar os pais, porque os fariseus, eles falavam: se eu dediquei isso para Deus, eu não preciso ajudar os meus pais. Sendo que o principal mandamento de Deus é respeitar o pai e a mãe. E os fariseus desobedeciam essa lei. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus, que é a lei, para seguir os seus próprios ensinamentos, Jesus fala: seus hipócritas, Isaías estava certo a respeito de vocês quando diz o seguinte: Deus disse que esse povo e a sua boca, com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas que fossem meus mandamentos. Aqui o papai fez a explicação de todo esse versículo aqui, de toda essa passagem. E agora, Benjamin, nós vamos falar sobre o real motivo daquilo que contamina o homem. Esse daqui, o papai vai falar bem explicadinho para você entender. Tudo bem, amigo? Então, Jesus chamou a multidão e disse: galerinha, escutem. Olha só o que ele falou. O que contamina o homem não é o que entra pela boquinha dele, Não é isso que vai contaminar o homem, não é isso, Pode comer numa boa, pode comer carninha de porco, pode comer sem lavar a mão, mas é bom lavar a mão, viu, Benjamin, para matar os micróbios. Jesus só está dando essa lição aqui para a gente entender o que realmente contamina o homem, O que se trata de impureza, que vai contaminar tanto o coração quanto a alma. Olha, mas o que sai da boca do homem é isso que contamina ele, Reclamações, mentiras, ofensas, ofender o amiguinho, xingar, palavrão, inveja, ira, raiva, briga. Tudo isso daqui é o que sai da boca do homem e é o que contamina ele. Você entendeu? Então não é o que entra pela boca, é o que sai da boca que contamina o homem. Vamos saber o porquê? Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe o que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Lembra a passagem do joio e do trigo? Sim.
que ele vai arrancar o joio quando o trigo nascer junto com o joio. É mais ou menos isso daqui que Jesus está falando, ó, que ele vai arrancar toda a planta que o pai dele não plantou. Que é a planta da heresia, sabe, eles desviavam os ensinamentos dos discípulos de Jesus. Não se preocupem com os fariseus. Eles são guias cegos, guiando outros cegos. E quando o cego guia outro, os dois acabam onde, Benjamin? No buraco. Isso mesmo. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes, Jesus. Explique. O que contamina o homem? O que entra pela boca? Eu não entendi direito. Tá bom, Pedro. Jesus disse: vocês também não entendem nada. Olha só, vocês ficam na dúvida de tudo. Eu tenho que explicar tudo desenhado para vocês. Ainda bem que o tio Vitor fez toda essa figurinha aqui do Gemas da Verdade. E vocês podem entender muito bem do que se trata cada figurinha. Vamos lá, amiguinhos? Sim. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para onde, Benjamin? Pro coração. Esse daqui é estômago. Parece um coração, mas é estômago, ó. Tudo que entra pela boquinha de vocês vai para a barriguinha. E depois da barriguinha vai para onde, Benjamin? Pro vasinho. Isso, ó. Vai virar um cocôzinho. É isso que Jesus está falando. O que entra pela boca passa pela barriguinha e depois vocês jogam fora no esgoto. Não tem problema o que entra pela boca, mas o que sai da boca, ó, é o que o coração é mau, está cheio de maldade. O que sai da boca vem do mal. Coração mau, exatamente. Reclamação, murmuração, ofensa, inveja, palavrão, mentira. É isso aqui, galerinha, que contamina o homem, ó. Eu contamino o homem porque o homem é mau no seu coração. Entendeu? Porque do coração, vamos ver? Ó, o coração mau, ó. É um coração escuro. Porque do coração... é o coração do diabo. Isso, ó, procedem os maus pensamentos. Quais pensamentos são esses, ó? Pensamento de morte. Ó, a Arminha matando, ó. Morte. Adultério. O que é adultério? É traição. O papai é casado com a mamãe. O papai vai e olha para outra mulher. Isso é adultério. A pessoa casada que quer outra mulher. Então é morte, adultério, blasfêmia, blasfemar contra o Senhor, né? São furtos, falso testemunho, ó. O que é furtos? Roubo. A pessoa rouba, ó, o ratinho roubando, ó. Ele rouba aquilo que não é dele, entendeu? E isso é roubo, você pegar uma coisa que não é sua. Você ir na lancheira do seu amiguinho, ir lá e pegar algo que não é seu, um carrinho que não é seu. Isso é roubo, é muito feio. E Jesus vai contra isso. É não dizer a verdade, ó. É dizer mentira. Isso é muito feio. E isso tudo vem do mau coração. São todas essas coisas aqui que o papai falou, ó. Morte, adultério, roubo, mentira, que contamina o homem. Ela fez tudo isso? Foi, por isso que ela foi contaminada, ó. O vírus pegou ela e ela foi contaminada porque ela não seguiu os ensinamentos de Jesus. A pessoa fica doente. Então, Jesus continuou. Então, gente, mais comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus explica as coisas bem certinha, Benjamin, para todo mundo aprender. E o papai ainda vai e faz os quadrinhos aqui para facilitar mais ainda. Aqui o papai fez a explicação, que já está tudo resumido. Vamos falar agora Teve muito trabalho para fazer isso, né? Sim, Benjamin, o papai levou muito tempo, porque o papai fez de Mateus até Apocalipse, tudo nesses quadrinhos aqui, ó. Tudo para facilitar para vocês. Então, o papai colocou cada versículo de acordo com a figurinha, entendeu? Então, ficou muito bem organizado. Então, vamos estudar agora da mulher cananeia. Jesus saiu dali e foi para outra cidade, a cidade de Tiro e Sidom.
Certa mulher cananeia que morava naquela terra disse: Jesus, Senhor, gritando mesmo, escandalosa: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E batia no peito assim, gritava Jesus com todas as suas forças. O que aconteceu, mulher? O que você está gritando? A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Olha o demônio atentando ela, Benjamin. O demônio atentando ela. Eu vou tentar sua filha porque eu sou mau e eu quero o mal dela. Jesus, me ajuda. Mas Jesus não respondeu nada. Jesus queria testar a fé dela, Benjamin. Jesus ficou em silêncio. Então, os discípulos chegaram perto e disseram: mande essa mulher calar a boca. Provavelmente Pedro, que era muito explosivo. Provavelmente. Mande ela ir embora, porque ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho, Jesus. Manda ela embora, manda ela embora. Manda ela embora. Os discípulos eram meio ciumentos com Jesus, sabia? Queria só Jesus para eles. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, Senhor, me ajude, por favor, Senhor. Então, olha só essa mensagem, Benjamin, que legal. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos, que significava os discípulos. O pão seria a palavra, a mensagem de Jesus, o próprio Jesus que é o pão. Jesus é o pão da vida, de acordo com João 6, tá, Benjamin? Então, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Por que será que Jesus falou isso? Tipo, chamando ela de cachorrinho. Mas olha só a fé dela, Benjamin. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos, eles comem da mesa, das migalhas que caem embaixo das mesas dos seus donos, Os próprios cachorrinhos se alimentam das migalhas. Benjamin, a humildade dela era tanta que ela se submeteu a ser chamada de cachorrinha e mesmo assim falou que ele come das migalhas. Olha que passagem linda. Então Jesus falou o seguinte: mulher, você tem muita fé. Olha o tamanho da sua fé. Que seja feito conforme o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou completamente curada. Olha que linda a família. Sim, que legal, né? Essa historinha ficou muito bacana. Então, Jesus, como sempre, saía caminhando, curando muita gente. Então, ele subiu uma montanha logo depois do Lago da Galileia. Ele subiu a montanha, sentou-se ali. Então, foram até Jesus multidão de gente, Benjamin. Um aleijadinho, coxo, sem a perninha mancando. O outro na cadeirinha de roda que não podia andar. O outro que era cego, mudo, aleijado. Todo mundo foi até Jesus. E muitos outros doentes. Todos eles colocou aos pés de Jesus e foram curados. Olha só, eles não precisavam mais da cadeira de roda, nem das muletas, foram todos curados. Até o cego? Sim, fizeram a maior festa. Olha o óculos do cego aqui, que foi curado também. Então, todo mundo ficou admirado. Jesus é o rei, ele cura todo mundo, ele é o Messias. Os aleijados estavam curados, os coxos andavam, os cegos enxergavam, não precisavam mais dos óculos, nem das muletinhas, todo mundo era curado. E todo o povo de Israel fez muita festa. Olha só a festa que eles fizeram. Jesus é o nosso rei, 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 rei. Jesus é o nosso rei. Olha, Jesus andando, curando muita gente. O papai fez outro quadrinho aqui. Tá para ilustrar mesmo a Bíblia. É muita gente. É muita gente, tá vendo, Benjamin? Numa praia, no pôr do sol, a gaivotinha lá. A segunda multiplicações dos pães, que Jesus também multiplicou por uma segunda vez. Eu vou resumir essa daqui também, que essa daqui não tem muito mistério. Jesus chamou seus discípulos e disse: gente, eu estou com muita pena desse povo,
porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Olha, tadinhos deles, não tem nada. Eu não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza no deserto, ó. Pelo caminho, então, cada quadrinho desse o papai fez de acordo com o versículo. Tá vendo? Ficou bem legal, né? Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar comida nesse lugar deserto, ó, Matinho rolando? Comida que dê para toda essa gente. Quantos pães você juntou? Perguntou Jesus. A segunda multiplicação de pães, bem, quantos pães multiplicou? 7 pães. A gente tem que memorizar essas informações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pães e alguns peixinhos, responderam ele. Aí Jesus mandou o povo, todo mundo, sentar no chão, pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então partiu entre eles, entregou aos discípulos e lhes distribuíram ao povo. Todos comeram, ó. Nossa, chegou a rotar. Ficaram satisfeitos com os pães e os peixes. Era muita comida que esse povo comeu. E sobraram 7 cestos com pedaços. Na primeira multiplicação, Benjamin, só para você saber, sobraram 12. Agora sobraram 7. Eram 4.000 homens. Na primeira multiplicação, era 5.000 homens e mulheres e crianças que comeram e ficaram satisfeitos. Sem contar as mulheres e crianças. Olha, todo mundo ficou satisfeito. Jesus enche a barriguinha de todo mundo, Benjamin. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que alimenta. Então, Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Vamos saber o passo de Jesus. Mais um? Não, a gente já leu o capítulo 15 todo, bem rapidinho, com muita velocidade e entendimento. Você entendeu tudo, Benjamin? Qual foi a sua dúvida nesse capítulo? Ó, aqui ele falou da tradição dos fariseus. A gente falou da tradição. Quem é esse homem? Quem é esse aqui homem? É o fariseu que usava suas próprias tradições para desobedecer os mandamentos de Deus, tá vendo? Ele ensinava o povo de maneira errada, falando que o que era errado era não lavar a mão. Jesus, os seus discípulos comem sem lavar as mãos, isso tá muito errado, Aí Jesus foi e explicou nessa historinha aqui que o errado não é comer sem lavar a mão, mas falar aquilo que está ruim no seu coração. Isso que é errado. Depois vimos aqui a mulher cananeia com a sua filha do cachorrinho. Depois Jesus cura muita gente. E depois a segunda multiplicações do pão e do peixe. E na próxima a gente vai contar toda essa historinha aqui, ó. Confissão de Pedro, Jesus prediz sua morte, o fermento dos fariseus. Tem o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus? Essa daqui? É. Só pra gente dormir. Gente, eu vou acelerar essa historinha aqui, mas ficou muito bacana também, Benjamin, essa aqui. O fermento dos fariseus. Vamos entender o que é o fermento dos fariseus? Para saber. Mas antes dos fermentos fariseus, o papai tem que contar esse início aqui do capítulo 16. Sonic. Isso, esse aqui é o poder, é o Hadouken do Ryu. Então, ó, o papai vai contar aqui. Sonic? Não, Benjamin, eu vou te explicar. Calma, Deus não é o Sonic, não. Ó, capítulo 16, vamos? Os fariseus pedem um sinal. Eles queriam de qualquer forma provar. Eles queriam um Sonic? Não, eles eram muito maus. Eles queriam uma prova contra Jesus. Olha a carinha deles de mal, ó. Eles queriam matar Jesus? Sim, eles queriam uma prova contra Jesus para poder matar ele. Então alguns fariseus e os saduceus, sim, foram falar com Jesus. Vamos pedir um milagre para Jesus. Vamos pegar Jesus agora. Eles queriam uma prova contra ele. E por isso pediam para ele provar que era Deus, fazendo o que, Benjamin? Um poder, ó. Esse poder aqui, quando o papai jogava Street Fighter, que significa poder, que é o Hadouken do Ryu. Então eles queriam... Eu posso jogar Street Fighter com Pode, você? depois nós joga, viu? Então aqui, ó. Quando eu crescer mais um pouquinho? Sim, depois a gente joga pra você saber. Ó, para mostrar o seu poder que vinha de Deus. Papai fez essa figurinha aqui, ó, para você entender.
Aí, Jesus falou o seguinte, ó, Jesus respondeu, tudo vai ligando um quadrinho no outro. Depois desse quadrinho, a galerinha tem que vir pra cá. Gente, quem quiser essa Bíblia em figurinhas, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, 991223829. Vou até anotar aqui, ó, pra quem assistiu o vídeo completo, 91223829. 82. Pode me chamar que eu dou completamente de graça essa historinha aqui para vocês. Um PDF com 300 páginas, tá? Só o livro de Mateus. Se vocês quiserem o livro de Lucas também eu dou. O livro de João, eu dou tudo. Só me chamar nesse número, 991223829. Então, quem está assistindo esse vídeo quiser as gemas da verdade de graça, eu mando para vocês na hora, porque o evangelho é de graça e a gente tem que compartilhar de graça, né, Benjamin? Pronto, dei meu número aqui para todo mundo do YouTube. Então, Jesus respondeu o seguinte, de tardinha, vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho, olha só. E de manhã, cedo, dizem, deixa eu apagar aqui para não ficar feio a Bíblia. E de manhã, cedo, dizem, olha, vai chover porque o céu está vermelho, escuro e realmente chove. Olhando o céu, vocês sabem que vai ser o tempo, ó. Papai colocou a garotinha do tempo aqui, ó, se movimentando e tal. Vocês conhecem tudo do tempo. E como é que vocês não sabem explicar quais os sinais dessa época? O povo de hoje é mau e sem fé, seus fariseus e saduceus, me pedindo um milagre. O único milagre que vocês vão ter é o sinal de Jonas, porque Jonas ficou dentro da barriga do peixe, Benjamin. 3 dias, então ele simbolizava o milagre do Jonas como a morte dele que ele ia ter na cruz, que ele também ficou 3 dias no centro da terra, morto. Depois ele ressuscitou, oh glória! Aí papai explica aqui o porquê disso tudo. O fermento dos fariseus e saduceus. Aqui que Jesus vai alertar todo mundo, ó. Quando os discípulos atravessaram para o lado do lago, esqueceram do pão. Oh, não, me esquecemos do pão. E agora? Eles estavam preocupados com pão, Benjamin, com pão físico, você acredita? Meu Deus do céu, eles queriam comer o pão. Então Jesus disse, fiquem alerta, gente, e tome cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Vamos descobrir o que fermento é esse, Benjamin? Você imagina que fermento é esse? Não. Vamos descobrir juntos? Sim. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque nós não trouxemos o pão, e agora não tem pão. Ai, meu Deus do céu. Jesus ouviu o que eles disseram e perguntou, por que é que vocês estão perguntando que não tem pão? Como é pequena a fé de vocês. Olha, Benjamin, do tamanho de uma joaninha, a fé desse povo, muito pequenininha. Vocês não lembram, ó, dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos pães tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 pães, Benjamin, na primeira multiplicação, Jesus partiu com 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Quantos cestos vocês encheram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cestos. E os 4.000 homens que com 7 pães eu alimentei? Vocês não lembram disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pães. Jesus alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos cestos vocês encheram? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cestos sobraram. Vocês não entenderam nada. Eu não estou falando a respeito de pão. Eu estou falando para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então, os discípulos entenderam. Uhul, eu entendi agora. Vamos fazer a dancinha da vitória, eu entendi. Eles entenderam que ele não estava falando do fermento que faz o pão. Não era desse fermento que ele estava falando, e sim
com os ensinamentos dos fariseus e saduceus. Era isso que ele estava entendendo. A gente tem que tomar muito cuidado, Benjamin, com todo ensinamento que não seja da palavra de Deus. Você está entendendo? Tudo que te explicar, tudo que te falar fora da Bíblia, que é a verdade, você tem que ir embora. Não pode escolher nada. Quem acrescentar ou tirar alguma coisa dessa Bíblia, Paulo fala em Gálatas 1, que seja anátema. E ele fala 3 vezes que seja amaldiçoado todo aquele que não obedecer a palavra. Tudo que o papai fez aqui para você, ó, é na palavra. Todos os versículos, todos os capítulos tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Nada. Cadê meu nome? Benjamin Marra. Aqui, ó. Papai colocou o seu nome, ó. Benjamin Marra. Marra. Isso. Benjamin Intela. Minense Marra, mas isso não vai ficar muito grande. Aí tem que ser tipo uma marca. Então, tudo que o papai fez aqui, ó, no Gemas da Verdade, tá? Foi em relação à Bíblia. O papai não tirou nem acrescentou nada. Ele fez direitinho com que forma está em cada versículo, tá? Então, galerinha, essa foi a nossa explicação para vocês hoje. Mateus capítulo 15, tá? E um pouquinho também do versículo 16. Amanhã a gente continua mais. Muito obrigado por ficarem até aqui. Ó, a Bíblia tá toda completa. Esse é o livro de Lucas. Quem quiser, me chama lá no WhatsApp, tá? Quem quiser qualquer livro, eu vou ficar muito feliz, gente. Eu vou ficar muito feliz mesmo se alguém me chamar no WhatsApp. Nossa, eu vou ficar super contente. Sério. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Manda um beijo, Benjamin. Tchau, gente.